Eu sou a Pamela Elizabeth, estudante do curso de Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, no campus da Moca. Estou no 6º semestre e sob a orientação da professora Cristiane Simões. E o tema deste vídeo é o que trabalhar em Ciências Humanas na EJA. Bom, inicialmente é importante compreender a importância dessa temática na educação de jovens e adultos, mas não só na educação de jovens e adultos, mas também nos anos iniciais dos nossos jovens que chegam, no ambiente escolar. Quando nós abordamos as ciências humanas, que pode ser trabalhado com geografia, história, o principal foco é fazer com que o aluno tenha conhecimento do meio em que vive, que tenha um conhecimento geral do território nacional em que ele convive também, mas com objetivos de trazer uma consciência sobre um contexto em si, sobre um contexto em que ele vive, e para que ele desenvolva habilidades para a compreender de forma crítica, reflexiva, para que ele tenha a capacidade de desenvolver a sua cidadania de forma consciente. E quando nós trabalhamos as ciências humanas com a EJA, nós temos que ter em consideração que o nosso aluno ele já vem com um conceito que é muito fechado muitas vezes, porque é fechado apenas no que ele vive. Às vezes eles não têm um contato com o mundo cultural, com outras culturas, com outras etnias, assim, enfim. Os nossos alunos eles precisam ter um contato através do ambiente escolar sobre como que é a convivência na sociedade. Eles devem ser explorados também no pensamento político, porque eles precisam entender a sua autoridade que eles exercem na cidadania. E eles exercem, mas muitas vezes eles não conhecem esses direitos. E nós não temos que trabalhar os nossos jovens como nós trabalhamos com as crianças. Existem temáticas que são parecidas, mas nós podemos trabalhar de formas diferentes, de formas caminhando juntas, mas considerando já que o nosso aluno ele já veio com conhecimento de mundo e ele já tem uma cultura própria e um pensamento muitas vezes enraizado desde a infância. Bom, abordando a BNCC e analisando o componente curricular de Ciências Humanas, onde pode ser trabalhado o componente curricular de História, Geografia, venham algumas competências gerais do que aquele conhecimento deve exercer no aluno, deve desenvolver no nosso aluno. E é muito claro, é muito explícito que eles estão relacionados totalmente a desenvolver o sujeito para viver no meio social, no meio cultural, que tenha um conhecimento crítico, reflexivo, investigativo também, dos aspectos que vivem no meio ali. Ele precisa ter conhecimento político, ele precisa ter conhecimento social, cultural, para que ele saiba viver em sociedade e ele consiga exercer o seu direito. Porque muitas vezes esses alunos, existem os direitos garantidos por lei e os direitos mesmo de questionar, de não aceitar tudo que vem pronto e buscar a sua verdade, não aceitar a verdade que vem pronta. E ele tem esse direito e muitas vezes eles não utilizam dessa ferramenta, dessa habilidade, desse conhecimento. E é dentro do ambiente escolar na EJA que nós podemos desenvolver isso nos nossos alunos, para que eles tenham um conhecimento dos seus direitos, tenham conhecimento de si, tenham conhecimento do que envolve o seu meio social, cultural, para que ele de fato possa exercer as suas habilidades e não apenas vir para a escola com o objetivo de aprender a ler e a escrever para arrumar uma boa oportunidade de emprego ou para sair das categorias de subemprego. Então, o objetivo vai muito além, vai muito sobre colocar naquele aluno ou fazer com que ele tenha conhecimento de valores que eles devem ter o acesso e através disso eles vão criar novos conceitos
baseados no conhecimento que eles adquiriram. Bom, existe um documento que está disponível no site do MEC, que ele, na verdade, ele aparenta ser uma cartilha em PDF, que está na terceira edição, que na verdade é um pouco antiga, ela foi publicada em 2001, mas lá tem alguns componentes bem legais, tem algumas orientações muito bacanas de como trabalhar as temáticas em geral na EJA. Eu vou abordar aqui algumas delas que estão relacionadas ao ensino das ciências humanas. Nesse documento existem alguns conteúdos que devem ser trabalhados em ciências humanas e natureza, e podemos pensar neles em blocos, como estão separados nesse documento. O primeiro deles é o Educando e o Lugar de Vivência, que trabalha a participação do aluno e o convívio no meio social, seja ele educacional, familiar ou na comunidade. O segundo é o corpo humano e suas necessidades, que podemos desenvolver nos alunos o conhecimento sobre o corpo humano, trazendo informações a respeito de orientações nutricionais, preservação da saúde, a necessidade da fase de desenvolvimento de cada etapa da vida e os aspectos gerais de conscientização. Em outro bloco, aborda a cultura e a diversidade cultural. Os aspectos que podemos trabalhar é a importância do conhecimento da diversidade e das condições humanas, para trabalhar, desenvolver os aspectos críticos do nosso educando a respeito da sociedade em que ele está inserido. Um outro bloco trata os seres humanos e o meio ambiente. Nesse momento, nós podemos trazer uma questão que deve ser muito forte nesse momento também, que é a conscientização ambiental. Que podemos explorar a vivência dos educandos, de como eles impactam na sociedade e no meio ambiente em que eles estão inseridos, trazendo estudos de mapas, questões sociais, dos seres vivos, trazendo no geral essa conscientização do meio ambiente. Tem um outro bloco que fala sobre as atividades produtivas e relações sociais. Nesse momento, nós podemos trabalhar algo que é de muito interesse dos nossos alunos, que é a questão do mercado de trabalho. Nós podemos trazer as relações humanas do mercado de trabalho relacionando com os fatos históricos, a evolução até chegar ao desenvolvimento da tecnologia, quais impactos essas tecnologias trouxeram para as relações humanas e como o mercado de trabalho, no caso, foi impactado por essas relações também. Que eles precisam estar inseridos nesse contexto, pois muitos deles, no caso, os serviços que eles exercem hoje de mão de obra, por exemplo, em algum momento pode ser que tenham sido substituídos por pessoas mais qualificadas que estavam mais próximas da tecnologia em si, ou de fato foram substituídos por robôs, por grandes indústrias, enfim. E o último bloco fala sobre a cidadania e a participação. E nele, nós podemos trazer as questões políticas, enfatizando a importância do estudo, do retorno deles para o ambiente educacional, para que eles conheçam seus direitos de exercer a cidadania, os direitos e deveres como cidadão dentro de uma sociedade e também os direitos no meio profissional, para que eles não tragam para si aquela informação pronta, aquele conhecimento que já chega pronto e eles têm que ter aquilo como verdade, de certa forma. Bom, pensando nesses blocos que foram apresentados disponíveis nesse documento, eu pensei em focar e propor uma atividade para um deles, que no caso é o Educando e o Lugar de Vivência. Qual seria a proposta? Primeiramente, propor para os alunos uma roda de conversa. Nessa roda de conversa seria discutido as razões que fizeram com que cada um deles, em algum momento da vida, parassem a escola, abandonassem o ambiente escolar, no caso a evasão escolar. Então, nesse momento, eles vão compartilhar o que fez cada um deles e nesse momento seria proposto para que cada um anotassem, porque eu estou considerando essa atividade proposta para um grupo que
já saiba, que já aprendeu a formar palavras, que já consegue se expressar na escrita. Pode ser quarto ou quinto ano. Mas mesmo se não soubessem, isso poderia ser proposto pela própria educadora, certo? Então, seria proposto para que fizesse um levantamento das razões que tiraram esses alunos da escola. Por exemplo, um grupo de 4 pessoas da sala saíram porque engravidaram e tiveram que abandonar o estudo para criar os seus filhos. Aí já teria um deles com 4 alunos. O outro, porque eu precisei trabalhar, porque a minha mãe ficou doente, na minha família eu era o irmão mais velho e eu precisei cuidar e assumir e exercer o papel de provedor da minha casa, da minha família. Então, seria levantamento de dados mesmo, seria uma roda de conversa para levantamento de dados e, óbvio, nesse momento de troca de experiências, vai existir uma socialização que vai fazer com que cada um deles enxergue o outro, enxergue ou se identifique com a história do outro, se sensibilize com a história do outro. Isso é uma forma também de trabalhar os relacionamentos sociais. E depois disso, depois dessa atividade, seria proposto, na verdade, eu como educadora ou o educador que for propor essa atividade, vai passar um vídeo. Esse vídeo que eu separei, ele está disponível no YouTube e é muito fácil encontrá-lo. Ele está como Vida Maria. Eu vou passar um trecho desse vídeo, não vou passar ele inteiro porque são 8 minutos, então acabaria tomando um tempo muito grande desse vídeo. Maria José. Maria José. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
esse momento do vídeo seria proposta uma conversa mesmo, um diálogo, porque é um vídeo forte, é um vídeo que vai trazer uma abordagem que no vídeo aparentemente é um lugar rural, pode ser que seja Nordeste, algum lugar onde não está num ambiente urbano. Mas algum deles já viveram isso, ou o analfabetismo veio no caso de família, porque realmente meus pais não estudaram, então não viram a importância em eu estudar, e hoje eu sinto a necessidade, quero isso para mim e para os meus filhos, para os meus netos. Então é um vídeo que vai trazer a reflexão mesmo. Porque nessa atividade proposta inicialmente, o objetivo inicial e o objetivo principal é de fato trazer o meu aluno para uma prática reflexiva e principalmente para que ele saiba fazer um levantamento de pesquisas mesmo, fazer um levantamento de caso da sua realidade para que seja confrontada com a dos seus amigos, dos seus colegas de classe, para que ao trazerem essas informações dos familiares, porque na roda de conversa nós teremos as informações do aluno em si, e através de uma atividade que seria pedida para uma próxima aula, no caso seria proposto 4 aulas, um bloco de 2 e numa próxima aula, na outra semana, mais 2 aulas. E ele traria essas informações referente ao grupo familiar dele e do meio cultural dele, dos amigos, dos parentes em si, dos parentes mais próximos, dos colegas de trabalho. Seriam mais um levantamento para verificar quantas pessoas passaram ou também tiveram esse quadro de abandono da escola e buscar o ensino depois de uma certa idade, ou até mesmo abandonar e não ter a busca do aprendizado. Então, primeiramente, passo 1 seria propor a roda de conversa para troca de informações, levantando a razão que tirou aquele aluno da escola. Segundo, seria a apresentação do vídeo. Num terceiro ponto, nessas 2 primeiras aulas, seria a troca de informações entre o grupo em si, sobre o vídeo, para levantar uma questão de crítica mesmo. Aquele aluno ele precisa ter um pensamento crítico para ele levantar as opiniões dele referente ao vídeo, suas opiniões, suas impressões, gerar uma troca na sala. E não necessariamente eles vão ter que ficar escrevendo, mas eles estão aprendendo ali naquele momento. Não está focado 100% na questão escrita em si, essa atividade. Ela está voltada para reflexão, para habilidades de competências intelectuais mesmo. E nas 2 últimas aulas, que no caso poderia ser numa semana seguinte, seria reunir todas essas informações coletadas, desde das suas vivências pessoais, a troca que ocorreu durante o tema do vídeo e as informações que eles trouxerem da família, do ambiente social que eles convivem, para reunir essas informações e trazer as informações para todos os alunos, como forma de expor a realidade em que ele esteve até então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu fico por aqui. Obrigada, tchau, tchau.